um problema fraturante. Nós temos tantos outros problemas que eu não posso especular sobre se os partidos na Assembleia da República vão ou não vão avançar com essa proposta. E, em primeiro lugar, deve ocorrer o debate no sítio próprio, que é na Assembleia da República. Aí é que se manifestam as diferentes posições. Se eu tomasse posição, eu seria a arma de arremesso de uns partidos contra os outros. O Bloco de Esquerda poderia dizer, o Presidente da República, se for eu escolhido, tem esta ou aquela posição, ou outro partido fazer a mesma coisa. Eu acho que alguém que pensa que pode ser Presidente da República tem que ser cuidadoso em relação às matérias sobre as quais vai opinar, principalmente aquelas que estão no futuro, que ele não sabe se terão ou não terão lugar. Respondo-lhe com muito gosto. A Constituição da República, como sabe, prevê, no artigo 13º, que o Estado não discrimina pessoas em função da orientação sexual. É claro que há muitos problemas no país e todas as questões que têm a ver com o direito e o respeito pelas pessoas são problemas aos quais devemos olhar com atenção. E, portanto, como o Estado não discrimina, era o que faltava, que o Estado entendesse que é ao Estado que compete limitar a liberdade das pessoas de escolherem com quem se vão casar ou que relação e que vida amorosa é que podem ter. Que a sociedade portuguesa está preparada para esta legalização de casamentos entre homossexuais? Eu creio que, tendo em conta aquilo que um Presidente da República deve entender como em relação a essa matéria, já aqui foi referido e bem, hoje existe um comando constitucional que combate as discriminações, seja em que sentido for, tanto em termos de sexo, em termos de orientação sexual, e nesse sentido é um comando que deve ser respeitado, cumprido e feito cumprir pelo Presidente da República. Quanto à questão em concreto que colocou, obviamente é uma questão que tem a ver com a sociedade, mas eu quero aqui valorizar tanto os movimentos que têm levantado a bandeira desta causa, procurando influenciar a sociedade, naturalmente também tanto o poder legislativo, mas sou daqueles que defendo portanto, que, não sendo contra qualquer discriminação, que esses movimentos que sejam um processo de envolvimento da sociedade antes de ser um processo legislativo. Ou seja, ser de uma forma harmoniosa, portanto, sem preconceitos, portanto, discutir uma realidade e, naturalmente, o legislador ter em conta essa mesma realidade. Então acha que não há pressa para abordar de uma forma séria este problema? Não é uma questão de pressa. É se existe ou não a possibilidade de uma lei portanto, que a sociedade entenda, compreenda, mesmo, portanto, enfim, discordando em relação a tal ou tal aspecto, mas eu sou daqueles que considero que é fundamental que a sociedade portanto, reconheça portanto, o fim da discriminação. Aliás, eu quero dizer portanto, que em relação às uniões de facto, o meu partido tomou uma iniciativa legislativa onde não existe nenhuma discriminação. Portanto, é um processo, se me permite, é um processo para o qual estaremos abertos, naturalmente, tendo em conta essa dinâmica da própria sociedade, com grande valorização não tem uma posição de tanta abertura como tem aquela que expressou o Francisco Louçã. Não é uma questão de menor ou maior abertura, portanto, é uma questão real, portanto, como candidato à presidência da República, aqui afirmo, aliás, portanto, no meu manifesto, portanto, nos meus compromissos com os portugueses, esta ideia que a Constituição não é para ter uma leitura de por metade, portanto, é uma leitura toda, incluindo essa questão que colocou. Com certeza. E diz que devem ser garantidos direitos civis a todas as pessoas sem discriminação. E depois explica do que é que se trata. E como é que podia ser de outra forma? Mas como é que alguém pode defender? Mas é preciso uma tal desumanidade e desrespeito pelas pessoas para defender a ideia que os direitos civis não se aplicam a todos. Mas é claro que se aplicam a todos. Agora, entenda bem, eu respeito esses direitos, bater-me-ei por eles e não hesitarei nunca a esse respeito, porque acho que é uma questão de que o Estado não utiliza o direito para impor diferenças contra as pessoas. Agora, quando diz que isso é prioridade do meu manifesto, todos os direitos sociais são prioridade do meu manifesto, todos eles. Mas viu bem que o meu manifesto dirige-se às grandes questões, porque essa grande questão vamos resolvê-la rapidamente. Não, a minha pergunta é no sentido de perceber se esta questão, para si, é de tal maneira essencial, porque a colocou no seu manifesto, e se ela deve, desse ponto de vista, marcar a agenda do próximo Presidente da República. Ela vai marcar a agenda do debate nacional, porque quando fizemos a última revisão da Constituição, e aliás na sequência de todos os tratados europeus que Portugal subscreveu, incluiu-se num artigo 13º que não pode haver discriminação face à lei por uma escolha de orientação.